Vanais, bom dia. Bom dia, meu. Nessa última rodada, todos os times, claro, exceto o Brusque, seguem com chance real de classificação. O Operário joga em casa, como você já falou, agora usa aquele benefício lá da primeira fase de terminar liderando a tabela. Mas, Vanais, como que está o vestiário, com todos esses fatores, torcida, essa última rodada super decisiva, 2 jogos no mesmo horário, como que está esse vestiário? Meu, bom dia. Não, tá tudo ótimo. É um privilégio a gente poder tá aqui, né, no último jogo da temporada e a gente com reais condições de atingir o nosso objetivo. Então, expectativa de construir o dia a dia, né? A gente não consegue antecipar a chegada do jogo, tem que esperar domingo chegar. Então, trabalhando bem como a gente sempre trabalhou, graças a Deus. Então, nosso dia a dia é sempre um dia a dia muito bom. O clube de uma forma geral, mas é importante a gente pontuar algumas coisas, né? Então, tudo que a gente tem aqui em relação à estrutura, as melhores condições, o clube sempre proporcionou para nós. Então, a gente, graças a Deus, está muito grato por tudo que nós conseguimos construir ao longo desse ano. Extrapola demais os 100 minutos que são jogados, né? O dia a dia que é construído por todos aqui, parte administrativa, todos os profissionais do apoio. Vou ter oportunidade, se Deus quiser, de citar um por um, do tanto que todos são importantes: a cozinha, limpeza, a lavanderia, a comissão técnica, todos os jogadores, diretoria. Então, tudo isso coopera demais para que a gente esteja nesse momento agora. A gente pode olhar para trás sempre com o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Aí é uma questão de visão de mundo, de perspectiva de vida. Nós aqui, a nossa equipe, a gente está vendo isso como uma oportunidade muito grande de poder chegar nesse momento, jogar esse último jogo, concentrado em fazer o nosso melhor e de que forma aqui, fazendo melhor, sendo melhor, conseguindo executar bem dentro do campo, a gente possa vencer o São Bernardo. Então, a construção da semana é essa: aproveitar ao máximo, já que é os últimos treinos da temporada, o último jogo, e ainda tendo o privilégio de poder jogar um jogo que vale um acesso, né? Um objetivo muito importante dentro daquilo que é o ano de 2023 para o Operário. Vamos fazendo uma retrospectiva breve, uma equipe que foi montada do zero, né? Tudo que a gente construiu ao longo do ano depois do rebaixamento de 2022, depois de tudo que aconteceu em 2022, a gente conseguir trazer essa equipe, esse trabalho, né, de muitas mãos e de muitas pessoas, conseguir trazer um ano extremamente positivo, né, em termos de aproveitamento, em termos de resgate da identidade, em termos de desenvolvimento de processos, todas essas coisas que a torcida talvez não se importe tanto, não preocupa tanto, até a imprensa talvez não, o futebol de uma forma geral não valorize tanto, até porque não tem tanta profundidade e conhecimento do que acontece no dia a dia. E é por isso que é importante eu usar essa oportunidade para informá-los e para dizer: hoje o clube é um outro clube, né? Graças a Deus muita coisa mudou e após a temporada terminar, quando a poeira baixa e há uma reflexão e uma autocrítica geral, a gente vai conseguir avaliar bem tudo aquilo que foi construído, né? E algumas coisas espero que vocês me deem a oportunidade para eu falar aqui também, mas é um ano que o acesso é o objetivo final, mas a jornada foi muito grande e muito positiva, com muitas pequenas conquistas coletivas e individuais. Então a gente chega nesse momento de tanque cheio, feliz de estar vivenciando esse momento, olhando para trás e vendo as nossas falhas e as nossas derrotas, as nossas frustrações como um grande aprendizado, né? Porque isso é o futebol, né? Esses são os jogos. Ontem o Palmeiras também, o Inter, são sempre jogos, vitórias, derrotas, tempos, acontecem os gols. Às vezes um time, ontem o Boca chutou 4 vezes no gol, o Palmeiras chutou mais de 24, se eu não me engano, e o jogo termina 1-1. Então é um jogo que é apaixonante, ele é
imprevisível. Então nós aqui, a gente tem olhado para trás com muita gratidão e ao mesmo tempo sabendo que é uma oportunidade única. Então aquilo que cabe a nós a gente precisa fazer bem feito, para que a gente não termine o jogo com arrependimentos. Só que não dá para combinar com o São Bernardo também. Então eles vão dificultar o jogo super, né? Porque eles estão jogando também um jogo de acesso. Então é uma final para todos os lados. Tem que entender que é sempre um jogo de oposição. Por melhor que a gente esteja, pode pegar o Brusque como exemplo aí, existe uma oposição que tem objetivos também. Então, por isso que é um jogo que você não tem controle. Apesar de parecer que tem controle, mas a gente não tem controle. O jogo contra o Brusque mesmo, até os pênaltis, era o jogo de... Obrigado, Cezinho. Era o jogo de menor expectativa de gol contra. O adversário tinha chutado uma bola no gol. Então, mas é um jogo. Por isso que é apaixonante e acontece o gol a qualquer momento, mas a gente não tem o controle de tudo. Aquilo que a gente tem o controle, graças a Deus, a gente tem feito bem, que é tudo que eu falei agora em relação a toda essa jornada. E a gente chega para esse momento final fortalecido, bem, como foi desde o começo. Um vestiário unido, um vestiário na expectativa, e um clube que valoriza, né, tudo que foi feito. Isso independente de conquistar o acesso ou não, mas que valoriza muito o trabalho que foi realizado em 2023. Bom dia, professor Ganais. Bom dia. Essa semana acabou virando um pouco também meteorologia, né? Essa semana tem se falado muito de questão de previsão do tempo. Queria saber o teu posicionamento, se houver jogo lá, se não houver jogo em Brusque, se tem que haver jogo aqui, se você tem um posicionamento, e se essa previsão do tempo também pode influenciar na tua estratégia e escalação de jogo para a partida de domingo. Boa pergunta. Mudou, por exemplo, toda a logística da semana. Então a gente não conseguiu treinar no Germano, justamente para que o campo no jogo ele possa estar nas melhores condições. Então muda bastante. Esse é um fator que é externo, né, climático, incontrolável. É mais um fator que incide e influencia desempenho, influencia os jogos, como foi o jogo passado também. Então, em relação ao jogo de lá, né, a previsão de lá chover mais do que aqui, inclusive. Então, eu não sei bem, a gente procura... O certo mesmo seriam os jogos estarem no mesmo horário. Mas ainda assim, como eu falei para a Mel, o mais importante é a gente fazer o nosso papel, independente do que vai acontecer no jogo de lá. Eu vou procurar que nós aqui estejamos concentrados no nosso jogo. Vai ser impossível eu conseguir controlar a informação, mas nós vamos estar concentrados no nosso jogo. Não adianta a gente ficar olhando para lá e não vencer o jogo. Então, independente do horário, independente do que aconteça lá em Brusque, nós vamos fazer o nosso papel. Então, aquela frase que não depende mais de si mesmo. Depende. Dependemos de nós, fazer a nossa parte. E depois, o que tiver que acontecer. Então, é um quadrangular bem diferente esse. Com uma pontuação, como o Brusque acabou fazendo muito ponto, ele mexe com a pontuação dos demais, obviamente. Então, mais importante de tudo, com as condições climáticas, a gente está bem para treinamos na chuva, né? Então, independente do que for, a gente conseguir executar o nosso plano. Para mexer na escalação acho difícil, até porque a previsão de chuva é mais para o final da tarde, para pós-jogo. Então, não acredito que tenha uma influência muito grande no gramado, a importância de ter mexidas fortes. Então, é isso que a gente está estruturando, as situações emergenciais também, para aquilo que vai ser o início do jogo e para aquilo que vai ser o decorrer. Então, mais uma vez, é um jogo de oposição. Se a gente estiver à frente, o São Bernardo vai ter uma determinada postura. Se a gente estiver atrás, o São Bernardo vai ter uma outra postura. Então, a gente procurar se preparar para esses cenários, como foram todos os jogos. Mas mais importante de tudo isso, em relação ao tempo, em relação ao jogo de lá, a gente está concentrado naquilo que a gente precisa fazer. Bom dia, Ganais. Bom dia. Lá em Porto Alegre, no domingo, quando acabou o jogo, alguns jogadores até nem quiseram falar. Eu acho que eles acharam que já tinha ido por água abaixo, né? E aí você chega, você é um dos últimos a entrar no vestiário e você grita, né? Estamos vivos. Queria que você falasse para nós, essa semana foi mais na conversa, ou
foi meio a meio, treinamento, conversa, porque a parte psicológica nesse momento também ela é muito importante, né? Eu queria que se falasse um pouquinho dessa semana nessa questão de psicologia, de treinamento com bola, até a parte tática, enfim. Dudu, lá no vestiário mesmo, dali a gente já saiu preparado para o próximo jogo, né? Então, eu só dei o start ali, né? E o próprio elenco já tinha essa concepção, porque a gente sabia que o jogo lá era um jogo extremamente difícil. Obviamente que o depender de si apenas dependeria da vitória. A gente jogou para vencer sempre, em todos os jogos da competição até agora, né? Sempre, em todas as competições, até nos amistosos e inclusive treino. Sempre muito competitivo o nosso dia a dia. Então, o mais importante de tudo era conseguir trazer esse jogo para cá com valor, vivo, precisando vencer. E a nossa fé é fortalecida através das dificuldades, não das facilidades. Então, aquilo que a gente acredita, a gente é testado em momentos assim. Então, além daquilo que a gente precisa fazer, é aquilo que a gente acredita também. E a equipe acredita. Todo mundo aqui acredita. Primeiro em que a gente pode fazer um grande jogo e temos condições de vencer o São Bernardo como nós já vencemos. Então, um jogo decisivo, né? Como é quadrangular, sempre muda as estratégias de jogo, estado anímico, emocional, tudo muda. Então, mas a preparação, a conversa, para ser sincero com você, Dudu, foi logo pós-jogo, começo da semana, mas nós estamos bem preparados. A gente já vivenciou momentos bons e vivenciamos frustrações. Então, como eu falei, uma equipe que foi criada do zero, né? Outras equipes já passaram por esse momento por ter continuidade, né? Por exemplo, o Brusque, tem muito jogador lá na equipe do Brusque que já viveu acesso, viveu descenso. Então, os caras, essa maturidade em relação principalmente às derrotas, né? Então, a gente já passou por esses cenários e agora a gente tem mais uma cartada. Então, na verdade, é muito simples, é uma oportunidade de fazer um grande jogo, é muito simples. Sabendo o que precisa ser feito para que a gente possa primeiro vencer o São Bernardo. Professor Bernays, em relação ao sistema ofensivo do Operário, o que você está projetando para esse jogo, né, contra a equipe do São Bernardo? A gente sabe que em casa o Operário tende a pressionar mais o adversário, a saída de bola, principalmente do adversário. E o que você tem avaliado desse ataque com dois homens mais de área, né, o Felipe Garcia e o Trellis, e algumas vezes até o Trellis no jogo contra o São José saiu um pouquinho da centralização e vinha buscar jogo pelos lados. O que você tem tirado de avaliação e o que você pode adiantar para nós de proposta ofensiva para esse jogo contra a equipe do São Bernardo? Tanto como você falou da pressão, quanto se a gente for pensar na posse, foram dois pontos primordiais na construção da ideia de jogo ao longo do ano, né? Isso ficou muito marcado, né? Então, isso foi uma coisa que foi... Isso por relatos de quem está aqui e acompanha o clube há mais tempo, pensando em modelo de jogo. É uma equipe que sempre foi uma equipe muito intensa e que pressionava e ao mesmo tempo tinha uma proposta defensiva de encaixes individuais e trabalhava com o jogo mais direto, né? Então, esse ano a gente implementou uma forma de jogar, uma construção mais apoiada, mais elaborada, bem feita ao longo da temporada. Então, é uma coisa que caracteriza bastante a nossa equipe, né? Somos uma das principais equipes em relação à posse e troca de passes na competição, em relação à expectativa de gol também. Além do nosso aproveitamento, né? Ser sempre um aproveitamento acima de 60% em todo o ano. E uma equipe que se destaca por deixar o adversário jogar pouco. Então, dentro e fora de casa, a gente procura pressionar alto. No São José foi a mesma coisa. Em alguns momentos a gente não consegue, ou ao longo do jogo isso vai diminuindo porque há um desgaste, né? Então, até, por exemplo, o jogo contra o Brusque mesmo, que a gente não cede finalizações, mas cede um pouco de terreno porque perde um pouco de pressão. Perde um pouco de pressão porque tem 11 jogando, você troca 5. Tem mais 6 ali dentro que estão com combustível que vai diminuindo. Então isso envolve, mexe também com a pressão na bola e em alguns momentos mexendo com isso
mexe com a quantidade de campo que se cede para o adversário. Mas, ao mesmo tempo, o importante é a gente ceder poucas finalizações que gerem expectativa de gol, né? Então, na maior parte dos jogos, principalmente nos jogos em casa, a gente consegue fazer isso muito bem. O fato de jogar em casa, o tipo de gramado, a velocidade do jogo, tudo isso interfere, né? E o apoio do torcedor, né? Quando o torcedor está nos apoiando, isso influencia diretamente no combustível ali dentro do campo, né? Independente da circunstância de jogo. Então isso é algo que eu aproveitei para aprofundar um pouco aí, porque é uma característica nossa. E era importante falar também sobre alguns dados que destacam a equipe. E aí a versatilidade, né, de sempre, que na nossa forma de jogar e na forma de defender também. Então os dois atacantes, uma ideia que eu acredito que a gente vem utilizando bastante ao longo do ano, fazia muito com o Felipe Augusto. Felipe Augusto e Mingotti, fez Felipe Augusto e Rafael Lucas, fez Neto e Felipe, já fez Dudu e Felipe. Então é muito mais questão de função e característica do que propriamente posição, né? Ao longo do ano a gente falou muito isso também. Trellis e Garcia têm características diferentes, acredito que eles podem se complementar. Eles infelizmente chegaram depois, né? Então algumas adaptações precisaram ser feitas em relação a quando joga com o Felipe também. Então a adaptação para o Felipe está um pouco mais pelo lado, mas nunca em posições fixas, mas procurando entender quais espaços que a gente pode explorar e quais jogadores que se encaixam melhor em relação aos adversários. Então acredito que funcionou bem. O jogo contra o São José é um jogo de muita disputa, né? A bola fica mais tempo no alto do que no chão. Então a gente ter dois homens ali para ter um apoio como pivô, um apoio frontal e ao mesmo tempo ser um time alto, um time de boa bola parada ofensiva e defensiva, né? A gente toma um gol de lateral, mas faz um gol de lateral também, né? Com a entrada do Marco ali e com a capacidade individual, mas através de bola em disputa que o Godoy está dentro da área. Então, cada jogo pede uma situação, esse jogo é uma situação diferente. Estamos estudando, lógico que eu não vou falar aquilo que eu estou pensando, aquilo que a gente quer colocar, mas são sempre alternativas, né? Aquilo que o mais importante é a gente estar convicto da forma como a gente pode vencer o São Bernardo e trazer aquilo que é a semana para o jogo. Isso também não nos dá certeza de resultado, nunca dá, mas ao mesmo tempo o jogar bem nos aproxima demais da vitória, né? Ter mais a bola, conseguir pressionar bem, então ter uma equipe equilibrada nos aproxima demais da vitória, e sempre são esses pontos que a gente prioriza para elaborar o plano de jogo e colocar uma equipe que vai iniciar e as mudanças que a gente precisa fazer ao longo da partida. Falando individualmente, você acabou de citar o nome do Marco Antônio, e quando ele fez a cirurgia, falava-se que ele não jogaria mais a temporada, né? E aí ele se recuperou e voltou na semana passada e foi o coautor do pênalti, né? Ele que sofreu o pênalti e participou ativamente dos minutos em que ele esteve em campo. O quanto esse jogador te chamou a atenção nesse jogo, já pensando nesse último jogo, existe uma possibilidade do Marco começar jogando, ou ele ainda não tem a condição plena de jogar mais tempo do que ele jogou, por exemplo, lá em Porto Alegre? Essa do Marco, o que pega mais é a participação efetiva do jogo, como você falou, Dudu. E aí a situação do Marco também é uma oportunidade para falar da nossa parte de saúde, da recuperação, a transição. Então, uma cirurgia de joelho, que não foi só uma retirada de menisco, mas foi uma sutura. Isso demora mais para cicatrizar e a recuperação acaba aumentando. E aí o jogador que é sempre o protagonista, né, da história própria de buscar estar, né, poderia ter retardado, poderia ter feito uma recuperação um pouco mais lenta e se dedicou assiduamente para poder, ainda nessa competição, poder estar dentro do campo. Não tem condição de jogar 90 minutos, não tem condição de iniciar, só que ele tem condição de decidir jogos. Então esse é o importante, é um marco no tempo que ele puder estar em campo, e vai ser uma fração pequena, mas dependendo do que o jogo pedir, ele poder contribuir, como ele contribuiu no primeiro toque na bola dele. Talvez, dependendo de quem fosse ali, finalizaria aquela bola. Então marca um cara tranquilo, que tem uma boa tomada de decisão,
tecnicamente não dá para fracionar, né, para fragmentar, mas a gente sabe que é um jogador extremamente capaz, mostrou isso nos jogos que participou. Foi uma perda para nós ao longo do Campeonato Brasileiro, substituída de outras maneiras, mas não com a característica que ele tem. Mas o fundamental, o jogador que está em campo, independente de se ele vai iniciar ou se ele vai entrar depois, aquilo que eles... E aí cada um vai ter a tua característica para proporcionar determinadas situações para a equipe. Então, o Marco é uma dessas, né? Então, como eu falei, uma equipe que foi montada do zero, que teve problemas e que ainda assim chega nessa fase, chega nesse momento para jogar um jogo de acesso, e aí podendo contar com o Marco, com o Edu mesmo, que o jogo passado iniciou, pode iniciar de novo, mas pode ser uma entrada importante para a equipe, aquilo que o Diniz já fez, né? Tudo que... toda a participação de todos ali nos aspectos coletivos, dentro daquilo que é a individualidade, é muito importante, né? Como eu falei, os jogos são apenas uma fração daquilo que é uma semana nossa de trabalho. Esse momento agora é um pedaço daquilo, ou é o estágio final da construção daquilo que foi o ano. Então, eu espero que externamente a gente consiga... eu entendo o torcedor que vai valorizar apenas se houver a conquista, mas é importante valorizarmos aquilo que... todo o resgate daquilo que foi feito ao longo do ano, né? Daquilo que a gente construiu, daquilo que tem de extremamente positivo. Então, espero de verdade que o estado, que o Germano esteja naquele ambiente muito positivo, com uma expectativa alta e apoiando. Isso é o mais importante. 100 minutos ali de apoio. Se Deus quiser, a gente vai conquistar o nosso objetivo, e aí o resultado do outro jogo lá vai nos beneficiar para que a gente possa subir e colocar essa equipe mais uma vez na Série B. Mas independente de qualquer coisa, valorizamos demais aquilo que foi feito ao longo dessa temporada e continuamos vivos, continuamos na expectativa daquilo que ainda irá acontecer, daquilo que ainda a gente precisa construir.